Olá, amoras queridas, tudo bem com vocês? Tarô e terapia conversam entre si? Será? Será que essas cartas aqui de tarô, esse é o tarô cigano, conversa com terapia? Hoje a gente vai falar sobre esse assunto, que eu tenho certeza que muitos de vocês têm essa dúvida. Principalmente porque, no meu caso, eu sou taróloga há 38 anos e também sou terapeuta holística. Então, as pessoas normalmente acham que quem é tarólogo não pode trabalhar com outras ferramentas, ou não gostam, e existe alguns tarólogos que só focam no tarô, eles não trabalham com outras ferramentas de terapia. Mas eu, Lipa Barreto, sou taróloga há 38 anos, foi a primeira ferramenta dentro desse universo de terapias que eu comecei a trabalhar, a conhecer, aprofundar, e depois eu fiz outros cursos de terapia. Então, como eu já falei aqui em outros vídeos do canal, eu comecei há muitos anos atrás e não foi de uma forma pensada e planejada, né? O tarô veio para mim e eu fui aprofundando, estudando e melhorando cada vez mais. Mas no início eu nem fazia isso profissionalmente. Em 2017, eu ganhei um novo tarô, porque o meu já estava com as cartas bem velhinhas, assim como já estão agora, já estão precisando ser trocadas novamente. Uma amiga me mandou, eu já estava aqui em Londres, e uma amiga me mandou de presente do Brasil um tarô cigano novo. E quando a gente faz algo há muito tempo, você normalmente já não fica olhando o livro nem nada, porque você já aprendeu, já entendeu, já sabe o significado dos arquétipos e você não usa, né, do livro de instrução. Como eu ganhei um tarô novo, eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui nesse livro. E não sei se no outro tinha, porque eu nem tinha mais o livro do meu tarô antigo, mas nesse continha uma forma diferente de fazer o jogo. Ressaltando, amoras queridas, que eu troquei de forma de jogar ao longo desses anos umas 2 ou 3 vezes, que era intuitivamente. Eu achava que aquela forma eu fui melhorando e eu mudava, modificava a forma de fazer a leitura. Então, lá por volta de 2017, não tenho muita certeza se é 2017, 2018, que eu ganhei esse novo tarô, que eu olhei no livro de instruções e havia uma nova forma de jogo. E eu fiquei muito interessada, achei muito bacana, muito diferente. Por quê? Porque era um jogo que tirava aspectos do passado, e eu já havia entendido isso, que o passado não tinha muito relevância no tarô. E colocava a divisão dessas cartas, que são, o tarô cigano são 36 cartas, o que eu jogo pelo menos, e dividia essas 36 cartas em 6 aspectos. Então, eram 6 cartas para cada aspecto. E isso facilitava a leitura do campo energético da pessoa. Por quê? Esses aspectos, eles traziam a pessoa como um todo, porque a gente olhava todos os aspectos no mesmo jogo. Porque quando era intuitivo, quando as minhas outras formas de leitura, muitas vezes era mais difícil a interpretação, porque o jogo não vinha definido. Isso é sobre trabalho, isso é sobre relacionamento, isso é sobre saúde ou qualquer outra coisa. Então eu tinha que fazer uma leitura e isso exigia muito mais da minha intuição e mais complexidade do entendimento dos arquétipos que vinha ali. Com essa nova forma de jogar que eu encontrei nesse livro de instrução do meu novo tarô, eu entendi que ali eu realmente ia fazer uma leitura completa, clara e objetiva para o meu cliente. Por quê? Porque esse jogo, agora esse que eu escolhi naquela época, que eu modifiquei, aderi àquela nova técnica, olha o aspecto do que está acontecendo neste momento, que é muito interessante, porque normalmente a pessoa que vem consultar, ela está com um problema eminente, tem alguma coisa ali que está incomodando ela, que ela está olhando para aquilo, né? O foco dela está naquilo, então é sobre aquilo que ela quer saber, respostas sobre aquilo. E a gente olha o aspecto do inconsciente, é aí que a gente
conversa com a terapia. Por quê, amoras? Às vezes, os meus clientes, eles vêm buscar o tarô com a certeza ou com a intuição de que algo na vida dela está dando errado porque tem uma magia, é algo espiritual. Ou até mesmo quando pessoas vêm buscar sobre saúde, elas querem entender o porquê, né? Mas elas sempre vêm acreditando que é somente espiritual o problema. Poucas pessoas, hoje muito mais, mas ainda poucas pessoas conhecem sobre energia, que a gente é um ser energético, né? Magnéticos, espirituais e emocionais. Então, quando eu olho o inconsciente na leitura, eu entendo como aquela pessoa está emocionalmente, porque nós sabemos, né, a maioria dos terapeutas traz essa informação de que nós somos 83% inconscientes e apenas 17% de consciência, da mente consciente, daquilo que a gente está observando e entendendo. Então, quando a gente acessa o como está esse inconsciente, faz um esclarecimento, traz, aliás, um esclarecimento muito grande sobre aquele problema que a pessoa está trazendo. Por quê? Quando eu entendo que emocionalmente ela tem esse ou aquele desequilíbrio, tem essa ou aquela emoção que está ali inerente e disparando gatilhos para a mudança de comportamento dela, eu vou poder ajudar ela muito mais no autoconhecimento e a entender por que ela está passando por aquilo e por que ela está, inclusive, reagindo àquele problema daquela forma. E aí a gente olha também o consciente, que é esses 17%, onde eu vou compreender que a pessoa ela está fazendo uma leitura de tudo aquilo que está acontecendo na vida dela, dentro da mente consciente dela, daquela forma, mas aquilo não é bem aquilo, porque o inconsciente dela já me trouxe informações que me dão base de entender que ela está fazendo uma interpretação, muitas vezes, baseada nas dores. E isso facilitou, assim, muito a minha leitura, né, e ficou uma leitura muito mais completa, muito mais complexa, inclusive, onde a pessoa vai sair da leitura dela, que é bem longa, né, porque a gente fala detalhadamente de cada aspecto. E aí a gente vai olhar o lado material. O que é o lado material? Esse lado prático. O que ela está fazendo na prática para melhorar ou piorar aquela situação que ela está vivendo naquele momento. E aí também a gente vai olhar, amoras queridas, o espiritual. Então eu tenho como saber o que está realmente levando aquele problema para a pessoa e poder ajudar. Porque se eu sou terapeuta, eu vou indicar que a pessoa faça terapia. E às vezes a pessoa precisa de 2 processos, de uma ajuda espiritual e depois continuar fazendo o tratamento com a terapia, para trabalhar as emoções, as dores dela. Então, eu vou conseguir já entender o comportamento dela, quando eu olho como ela está pensando sobre tudo no consciente, eu entendo o comportamento dela quando eu vejo as ações dela e oriento, né, porque nessa parte material, nessa parte prática, eu vou falar, olha, isso aqui, se você for por esse caminho vai ser melhor, isso aqui que você está querendo fazer não vai funcionar. Normalmente é mais sobre trabalho, a parte prática é sobre ela, como ela está lidando com a vida dela na prática mesmo, tá? E aí, por último, mas não menos importante, a gente vai lá para o aspecto do futuro, que é o que todo mundo acha que é o mais importante numa leitura de tarô, e eu te digo que não é. Então o futuro, ele é um futuro de possibilidades, né, de probabilidades de coisas que estão ali no seu campo, que podem acontecer no futuro, se você fizer as escolhas coerentes com aquilo. Então por isso que eu falo, o futuro ele é só um direcionamento, onde você vai identificar onde você está, o problema que você está vivendo, como você vai buscar respostas e soluções e como você vai estar lá no futuro e o que é que ainda você talvez precise de ter cuidado, de observar para que não dê errado. Porque a gente não faz uma previsão de futuro
apenas de coisas boas, né, amoras queridas. Talvez no seu futuro ainda vai ter muito desafio nesse aspecto em relação ao trabalho, ou em relação a filho, ou em relação ao seu relacionamento, mas vai aparecer essa e essa forma de você resolver, vai ter essa e essa abertura. Então é assim que a gente faz essa leitura do futuro. Com nada é estático, nada é definido. Então eu quis trazer essas informações aqui hoje, falar para vocês sobre como eu faço essa leitura do tarô e como isso casa com a terapia, para vocês entenderem, minhas amoras queridas, que se você está aí num momento complicado da sua vida e você não sabe que direção você quer tomar, por que não buscar uma leitura de tarô? Comigo ou com qualquer outro tarólogo que possa te ajudar a entender melhor como você está emocionalmente, energeticamente e espiritualmente. Porque nesses aspectos todos que eu falei aqui, a gente também vai estar sempre vendo se você está com uma perturbação espiritual, uma obsessão, ou se você tem uma magia na sua vida, ou se você está apenas debilitado energeticamente, de tanto desgastes emocionais, você abaixa a sua vibração e aí você vai ter uma perca energética bem perceptível, tá bem? As terapias, no geral, elas trabalham muito, né, com as dores de infância. A terapia que eu trabalho, inclusive, é sobre isso. E trabalhamos também, as terapias trabalham também sobre as emoções, como o ser humano lida com seus problemas do dia a dia. Por isso eu falo que é muito importante você buscar a terapia correta para aquele problema que você está vivendo. Então, se é de saúde, busque terapias que trabalham o seu equilíbrio dos chakras, que trabalha a sua saúde como um todo, mas principalmente a parte energética, tá? Sem isso é muito complicado qualquer terapia holística estar te ajudando. E também que tenha esse olhar para a espiritualidade, porque se tem algo espiritual acontecendo, algum desequilíbrio espiritual na sua vida, tem que ser espiritualmente tratado, não é uma terapia só olhando para as emoções que vai resolver. Então, por isso, eu digo que o meu tarô é uma porta de entrada para o meu cliente, porque aqui, através dessa leitura, eu vou conseguir direcionar esse cliente para onde ele deve ir para um melhor resultado, obviamente, né? Quando eu busquei leituras de tarô, que esse universo ele é muito conhecido para mim há muitos anos, desde sempre. Então, naquela época, eu observo que de lá para cá houve uma melhora, um crescimento e um entendimento muito maior sobre o que realmente o tarô pode agregar na vida das pessoas. Eu tive experiências maravilhosas com tarô, de direcionamento na minha vida, de respostas, entendeu? E é por isso que eu acredito nessa ferramenta e por isso eu pratico e busco cada vez mais ter conhecimento e entendimento. Inclusive, vou trazer em breve, em outro vídeo aqui no canal, falar sobre outro tarô, que é o tarô dos arcanos maiores, e de como esses arcanos maiores, que são 21, influenciam na nossa vida, no dia a dia. Então são assuntos diversos, mas que tudo envolve essa ferramenta maravilhosa chamada tarô. Eu agradeço muito que vocês estejam vindo aqui no canal, me prestigiando, mas não esqueçam de deixar seu like, de compartilhar se esse conteúdo é relevante para você e que possa ser relevante para alguém que você conheça. Eu estou nas redes sociais, também lá no Instagram e no TikTok, e para você entrar em contato comigo, conhecer mais do meu trabalho, é só ir lá no Instagram, clicar na bio, que tem um link que cai direto no meu WhatsApp, e aí a gente pode conversar e eu posso esclarecer melhor as suas dúvidas. Até o próximo vídeo. Namastê!